Olá pessoal, passando aqui para falar mais um pouco sobre o assunto que vem ganhando uma certa notoriedade, uma repercussão maior em nossa cidade, no que diz respeito à saída da agência do Banco Bradesco aqui da nossa cidade. E eu tenho acompanhado as ações de alguns dos nossos parlamentares relacionado ao assunto. E quero aqui parabenizar em primeira mão a um dos parlamentares, a vereadora Paulinha, que tomou uma atitude não tanto eficiente, mas que merece os nossos agradecimentos. E deixo aqui registrado o agradecimento em nome de toda a cidade de Catu pela atitude, mas nós esperamos mais, né? Além do PROCON, tanto a Casa Legislativa do nosso município, que é um órgão de defesa da sociedade, tem-se também outros órgãos de controle externo que os vereadores podem estar acionando. Eu vi na última sessão um vídeo que foi feito e acompanhei a fala do presidente da Câmara no que diz respeito à instituição privada do Bradesco, como se não tivesse muito o que se fazer em decorrência de que a agência do Bradesco visa lucro por ser uma instituição financeira. Na fala do presidente da Câmara, eu pude perceber que não se poderia obrigar o Bradesco a permanecer aqui. Porém, eu quero aqui ressaltar que, por mais que seja uma instituição financeira, quando ela se propôs a exercer seu papel social dentro do nosso município, ela assumiu um risco, né, da relação de consumo, próprio da relação de consumo. E hoje pesa sobre esta instituição financeira o ônus incomensurável decorrente de uma legislação que exige a prestação dos serviços aos consumidores de forma eficiente. Quando a instituição financeira do Bradesco se dispôs a prestar este serviço, não é porque ela é uma instituição particular que ela não deve obrigação aos consumidores, que ela pode fazer o que bem entender. E aí, quando ela se dispôs a prestar os seus serviços aqui na nossa cidade, ela vinculou milhares de moradores aqui do nosso município, consumidores desta instituição financeira. Por quê? Estes consumidores, uma grande parte, fizeram empréstimos consignados, pessoal, financiamentos de veículos, de casas, consórcios. E aí, quando se muda, se retira esta instituição financeira daqui, este vínculo não se vai se desfazer. Os consumidores que fizeram os negócios jurídicos que eu acabei de citar com esta instituição privada, eles vão ficar vinculados. E aí se questiona, se antes estes consumidores soubessem que esta instituição financeira iria sair daqui do nosso município, será se eles iriam fazer estas negociações jurídicas junto a esta instituição financeira? Fica aqui o questionamento. E aí é óbvio que quando se retira uma instituição financeira que se obrigou a prestar os seus serviços dentro do município, de uma hora para outra, sem dar satisfação à sociedade, ela deve arcar com a responsabilidade que foi assumida junto à sociedade.
a instituição financeira Bradesco não pode fazer o que bem entender só porque é uma instituição privada. Ela deve respeitar as relações de consumo que são inerentes a esta relação jurídica junto aos consumidores e catuenses. E aí se tem a obrigação de dar satisfação, de permanecer com os seus serviços. Aqui o Bradesco não é considerado uma instituição que está em falência. O Bradesco é uma instituição financeira que ganha milhões todos os meses. Não está em processo de falência. E aí, permanecer com uma agência aqui no nosso município, ela não vai falir, ele não vai falir. E aí é preciso ter uma atitude mais enérgica, eficiente dos nossos parlamentares. Até porque, senhores parlamentares, quando os senhores assumiram a responsabilidade junto à sociedade de cuidar da nossa cidade, os senhores não fizeram o compromisso de ser vereadores só nas sextas-feiras. O papel dos senhores deve ser exercido diuturnamente. Se assim não quisessem, os senhores não assumiam esse compromisso, né? E aí, eu enquanto cidadão icatuense, exijo que os senhores tomem uma atitude mais enérgica. Eu já falei aqui das consequências nefastas com relação à saída desta agência, desta instituição financeira da nossa cidade. E aí tem sim outros meios de se cobrar a permanência desta agência aqui no nosso município. Por mais que seja uma instituição privada, ela fez um compromisso, ela assumiu o risco das suas atividades quando se propôs a prestar esses serviços aqui dentro do nosso município. Ela não pode, de uma hora para outra, como bem entender, sem dar satisfação à nossa sociedade, sair daqui, até porque, basicamente, esta instituição financeira é a única que existe aqui no nosso município que presta os serviços da forma que vinha prestando há anos. Então não pode sair de uma hora para outra. Tem que justificar de forma plausível o porquê da sua saída daqui. E aí, se alegar outras questões de prejuízos financeiros, a permanência dela aqui não vai falir o Bradesco, né? E aí, o que se cobra dos nossos vereadores é que se utilizem tanto do controle interno desta Câmara, como dos controles externos, né? Como o próprio judiciário, que é o mecanismo para obrigar a instituição Bradesco a continuar prestando seus serviços aqui, né? Porque, de uma certa forma, há um certo prejuízo enorme à nossa sociedade com a saída dessa agência aqui. E quando ela se propôs a prestar os seus serviços, ela se vinculou a inúmeros consumidores dentro da nossa cidade. E aí, a Câmara de Vereadores conta com assessoria jurídica, com assessor jurídico, um advogado e provavelmente com uma empresa de assessoria jurídica. E está na hora de acionar a assessoria jurídica desta casa. E aí pode se perguntar: Glaucio, tu és advogado, por que você não exerce esse papel? Porque os senhores vereadores fizeram um compromisso junto à sociedade de cuidar do nosso povo. Quem está sendo pago com o nosso recurso é os senhores, para desempenhar o papel dos senhores. E aqui eu deixo mais uma sugestão ao presidente da Câmara, que designe uma comissão de vereadores que tenham de fato o interesse de solucionar esta problemática, né? Que acionem, que se sirvam da assessoria jurídica desta Câmara para orientar, até mesmo a entrar com uma possível aí ação popular, né, na vara especializada dos direitos coletivos e difusos lá em São Luís, para obrigar esta instituição financeira a permanecer aqui no nosso município. Não é porque ela é uma instituição financeira que visa lucro que ela deve passar por cima dos direitos básicos dos consumidores aqui, dos moradores de Catu. Ela deve respeito e tem que prestar o seu serviço em prol da sociedade, não visando somente lucro, né? Ela desempenhou um papel social que hoje vinculou milhares de cidadãos icatuenses
que fizeram negócios jurídicos a ela, e por mais que esta instituição financeira, se for para uma outra cidade, ela não vai desfazer os vínculos junto aos consumidores daqui de Catu que fizeram empréstimos consignados, empréstimo pessoal, financiamento de veículos de casa, consórcio. Os consumidores que fizeram essas negociações jurídicas vão permanecer vinculados e tem a necessidade de estar atrás dessa instituição financeira, né? E quando se fez esse negócio jurídico, deveria se ver a possibilidade de amenizar os danos causados aos consumidores. E, logicamente, com a saída desta instituição financeira para uma outra cidade, vai causar um prejuízo enorme aos consumidores daqui de Catu. Portanto, repito aqui, a instituição financeira, por mais que seja uma instituição privada, ela não pode fazer o que bem quiser, né, causando dano aos consumidores que são consideradas partes vulneráveis, hipervulneráveis, né, na relação de consumo. Então, o Bradesco deve uma satisfação plausível. Quero aqui também parabenizar a atitude do presidente da Câmara, que de uma certa forma convocou aí para uma audiência pública, segundo o vídeo que eu assisti, para tentar colher explicações da instituição financeira Bradesco, da sua saída, da sua retirada daqui da cidade de Catu. Mas, como eu falei no início, nós precisamos de uma atitude mais enérgica, mais efetiva, porque os senhores vereadores não são vereadores, não deixam de ser vereadores depois das sextas-feiras. Os senhores continuam vereadores diuturnamente até encerrar o mandato dos senhores. Portanto, eu, enquanto cidadão icatuense, cobro dos senhores que pagam os salários dos senhores, que ajudam a contribuir com o pagamento dos salários dos senhores, cobro atitude mais enérgica, efetiva, que não se limitem somente a delegar aos órgãos de controle externo a cobrança para resolver esta situação, mas que os senhores atuam diretamente, cobrando, se servindo aí das assessorias jurídicas dos senhores, para orientá-los a como proceder. E aqui também convido os senhores a cobrar do município. O município também tem um papel fundamental nesse processo de resolver de solucionar esse problema que está assolando a nossa cidade. E digo aqui, a saída desta agência aqui financeira da nossa cidade causará um impacto financeiro tremendo no nosso município. Portanto, aqui, enquanto cidadão icatuense, que pago os meus impostos, cobro dos senhores, do município de Catu, através do seu gestor, atitude enérgica, né, para fazer com que essa situação seja resolvida o mais breve possível. Tá certo? Deixa aqui os meus esclarecimentos, as minhas cobranças. Um forte abraço do seu amigo Dr. Glaudson. Valeu, galera!